Bom, nessa segunda parte da aula, nós vamos falar sobre o ensaio de resistência de aderência à tração, que é realizado, então, a 13749 fala do parâmetro, que é 0,3 megapascal, tá? Então, resistências de aderência maiores que 0,3. O ensaio, o procedimento então, está nessa norma que foi atualizada o ano passado, a 13528, dividido em 3 partes. Tá? O ensaio de resistência e aderência. Eu dei uma olhada só para vocês verem como difere a coloração. Então, às vezes a gente precisa molhar o corpo de prova. Você observa que existe uma outra argamassa aqui, né? Ela está firme, está coesa, não está pulverulenta, mas é de uma outra argamassa foi utilizada para finalizar esse acabamento, tá bom? Então o ensaio, ele, no caso, romperam, né, lá no substrato, todos esses ensaios romperam lá junto ao substrato, entre o substrato e o chapisco. Tá bom? Então, se é nessa parede, são os 12 corpos de prova são um ensaio. Esse ensaio, a média desses 12 é que vai me dar, então, a resistência média do meu embolso. Tá? Não é só isso, mas por enquanto é só. Quando eu tenho chapisco, então, medida de resistência de aderência. Quando eu tenho chapisco, a norma me dá esse desenho aqui, ó, tá? Que mostram como o teu corpo de prova, então, ele sai, né? Então, aqui houve uma ruptura coesiva lá no substrato, tá vendo o tijolo? Rompeu dentro do tijolo. Aqui uma ruptura coesiva no meio do meu embolso, é esse aqui que eu quero. Sai, então cola-se, fura-se aleatoriamente de uma área de 2 por 2 ou 1,5 por 2, né? Alguma coisa assim, não muito extensivo. Nesse caso aqui, rompeu uma parte lá no substrato, outra parte no meio do chapisco, isso é colocado no nosso relatório. Aqui um exemplo de relatório, de ensaio, né, onde eu tenho o substrato identificado, o local onde foi feito o ensaio, né? Então nós vamos ter 0, 30, 18, 29, 38. A norma vai dizer o seguinte: dos 12 corpos de prova, pelo menos 8 tem que ter resistências acima de 0,3 megapascal. E nesse caso aqui eu grifei os mais altos. E eu tenho né, o chapisco e argamassa, que também deu uma quantidade. Você observa aqui pela ruptura do corpo de prova. Deixa eu mostrar alguns corpos de prova para vocês agora, só para vocês entenderem como esses corpos de prova são importantes para nós termos esse resultado. Então a parte 1 dessa norma, né, mostra o equipamento, como é que você faz o furo. Importante também que ele mostra, estou voltando aqui o ensaio, que esse furo tem que ser feito sempre na horizontal, ele não pode ter desvio, porque qualquer desvio você vai ter baixas resistências, né? Você pode ter um tranco ali dentro e quebrar o corpo de prova e falsificar teu resultado. A gente vai fechar então esse modo de resistência de aderência e na próxima aula nós vamos falar sobre os mecanismos de formação de fissuras. Fissuras é sempre um tema mais complexo e eu gostaria então de iniciar essa aula sobre esse tema em separado a tudo que nós vimos até aqui.